oportunidade. Agradecer o convite para moderar este novo debate e passava a palavra ao Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AIP, para a intervenção de abertura. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem, porque eu não estava a ouvir assim tão bem o João Luís Sousa, a quem quero desde já agradecer, ao nosso diretor do jornal do Semanário Vida Económica, a disponibilidade para estar connosco e para moderar esta talk online. Mas quero fazer um agradecimento muito especial aos presentes e que vão certamente ajudar-nos a refletir sobre este tema tão desafiante, tão presente, e que a Fundação assumiu como uma das suas principais desafios para os próximos tempos. E por isso começo pelo meu colega do Conselho de Administração, o Dr. Rui Pedroto, pessoa com um trabalho conhecido e reconhecido nesta área, e não só enquanto diretor executivo ou administrador executivo da Fundação Manuel António da Mota, mas muitas outras atividades que desempenha, e enquanto naturalmente meu colega do Conselho de Administração da Fundação AEP. Também um cumprimento especial ao Dr. Fernando Leite, que é vice-presidente da Grace, mas que também é muito nosso conhecido por outras funções profissionais e de grande relevo que exerce, nomeadamente na Lipor e noutras empresas ligadas à área do ambiente, e por isso muito agradeço também a sua presença e certamente o contributo que nos vai aqui deixar. Ao engenheiro Pedro Fernandes, da APSER, que para além naturalmente do seu contributo e da sua reflexão, como nossos sponsors, tenho que dar um agradecimento duplo pela presença e pelo apoio. Também ao Dr. Ricardo Pires, do Crédito Agrícola, naturalmente também o mesmo agradecimento duplo pelo apoio em termos de sponsorização, mas também e sobretudo também pelo contributo e pela reflexão que nos vai trazer aqui hoje. Por isso, bem-ajam e muito obrigado. E naturalmente que estas reflexões são sempre muito enriquecidas quando temos alguém que já colocou em prática, alguém que tem este exemplo daquilo que é a sua atividade empresarial, porque a Fundação AEP é uma fundação de empresas, e alguém que já me deu o privilégio de poder presenciar e de ver e de estar lá na Tintex, que é o engenheiro Ricardo Silva, cujo exemplo vai certamente enriquecer esta talk online e que nos vai mostrar que o desafio da sustentabilidade foi encarado e, na minha opinião, permitam, vencido e com muito sucesso por esta empresa, pela Tintex. Da minha parte, e enquanto Presidente da Fundação, darei só 2 ou 3 notas, até porque qualquer um de vocês sabe muito mais que eu sobre esta temática, mas, tal como eu disse no início, a questão da sustentabilidade é hoje um tema incontornável na vida da nossa sociedade, é um tema incontornável na vida do nosso país e na nossa vivência em sociedade, mas também é um tema incontornável na vida das nossas empresas. Hoje, as empresas não podem passar ao lado desta questão, com tudo o que ela tem e que ela encerra em si mesma, porque vai para além das questões ambientais, mas vai também para o conjunto de outras questões, incluindo, e dando aqui, se calhar, neste momento e nesta fase da nossa vida, uma ênfase especial às questões sociais e às questões do bem-estar dos colaboradores e a todo o enquadramento que é importante cada vez mais termos para os nossos colaboradores. A questão da produtividade e da competitividade são 2 temas, ou é um tema que resulta do outro, que neste momento eu diria que é o grande desafio que o país tem. E para estes temas, a sustentabilidade
é, de facto, um contributo importantíssimo por aquilo que cada vez mais quer os consumidores, quer aquilo que é o desafio da gestão de recursos, quer aquilo que é, inclusive, o equilíbrio da nossa balança comercial, porque se nós tivermos boas práticas em termos de economia circular, estamos certamente a criar condições para equilibrar a balança comercial, porque cerca de 30% das nossas exportações são de bens de consumo intermédio, e se nós soubermos reutilizar, certamente estamos aqui a contribuir fortemente para este equilíbrio da nossa balança comercial e que tão importante é. E para um outro indicador, todos nós, e a AEP tem-nos referido muitas e muitas vezes, e há de continuar a referi-lo, porque esse é, de facto, um grande desafio, que é o desafio da produtividade. Enquanto não resolvermos este desafio, por mais que os sindicatos, por mais que as pessoas reclamem melhores condições salariais, melhores remunerações, isso não vai acontecer, pelo menos vai acontecer de forma consistente, pode acontecer por outras razões, mas a produtividade é certamente aquilo que nós temos que resolver nas nossas empresas para podermos remunerar melhor os nossos colaboradores. Mas há uma outra produtividade que nunca tem sido falada, ou muito poucas vezes é falada, que é a produtividade de recursos. E aí Portugal também compara muito mal com o resto dos países da Europa. Se compararmos mal ao nível de produtividade da hora trabalhada ou da mão de obra dos nossos recursos humanos, também comparamos muito mal ao nível da produtividade dos recursos. E que eu acho que é um tema que era importante começarmos a ter na agenda e a refletir sobre ele, porque é um tema também que nos pode ajudar para a tal competitividade da nossa economia e das nossas empresas e, naturalmente, por uma boa gestão de recursos que, no fundo, deve ser uma preocupação que deve estar presente. E como eu disse que não me queria alongar muito, termino só com uma questão que está hoje na ordem do dia, sem querer sequer discuti-la, mas deixá-la aqui na agenda, que é a questão energética, que é a questão do impacto que hoje as questões energéticas têm, não só pelo custo que têm atualmente, mas por aquilo a que hoje estamos a assistir na nossa dependência face a países terceiros e o que é que esta dependência nos pode causar, nos pode provocar, sobretudo nas nossas empresas, e sempre na perspectiva das nossas empresas, e em que, naturalmente, se formos sensíveis e se tivermos cuidados e se formos responsáveis do ponto de vista da sustentabilidade das nossas empresas, se calhar podemos minimizar estes impactos, tão bem como uma boa eficiência energética nas nossas empresas. E por isso, dito isto, quero deixar o espaço e o tempo para que possam naturalmente fazer as vossas comunicações. Agradeço mais uma vez, muito reconhecidamente, a vossa presença e certamente os vossos importantes contributos. Obrigado e bem-aja. A Fundação Manuel António da Mota é o exemplo de uma fundação criada por um grupo empresarial que também interpreta e contribui para a causa da sustentabilidade. Por isso, eu perguntava ao Dr. Rui Pedroto como é que vê este desafio e qual é o contributo da sua associação para este aspecto. Tem de ligar o micro. Peço desculpa, vou repetir, não tinha ligado o microfone, estava aqui a respeitar o silêncio e só me percebi agora. Bom, muito obrigado por passar a palavra. Eu queria começar por dizer que estou aqui entre amigos e está aqui uma extensa plateia que não está propriamente aqui para ouvir os organizadores deste evento ou deste ciclo de eventos. E eu, nessa matéria, estou aqui numa tripla condição, porque não só represento um dos organizadores, que é a Fundação Manuel António da Mota, como também integro o Conselho de Administração da Fundação AEP, que é outro dos organizadores, como também sou presidente da mesa da Assembleia Geral do GRACE, que também organiza este evento. Portanto, trata-se, enfim, de uma singularidade que me caracteriza aqui neste desafio da sustentabilidade. Antes de responder à pergunta, queria apenas protocolarmente saudar
quer os meus colegas organizadores, o Dr. Luís Miguel Ribeiro, quer o Dr. Fernando Leite. Saudar também os nossos apoiantes, patrocinadores, a Caixa de Crédito Agrícola, a APSER, o Semanário Vida Económica, e uma saudação muito especial à Tintex e ao engenheiro Ricardo Silva, que é sobretudo a ele que nós estamos aqui, estamos ansiosos por ouvir e por conhecer as práticas de sustentabilidade da Tintex. Respondendo muito rapidamente à sua pergunta, eu não vou tomar muito tempo, só dizer meia dúzia de coisas que eu acho que são da maior relevância no tempo presente. Dizer, em primeiro lugar, que esta questão do desenvolvimento sustentável é uma preocupação e um desafio à escala global há muito tempo, não é? E que está, aliás, inscrita na Agenda 2030 da ONU e naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com as suas inúmeras metas, e que se trata de um desafio, esta é talvez a primeira nota importante, que não interpela apenas os governos, não é, e as políticas públicas, mas a sociedade no seu conjunto, as organizações internacionais, os cidadãos, o terceiro setor e o setor da economia social e as empresas, muito em particular, pelos impactos que a vida das empresas tem na sociedade de uma forma geral. É sabido que nós vivemos num mundo confrontado com tendências e desafios os mais diversos, quer no plano ambiental, quer no plano social, e que enfrentamos também um conjunto de novos riscos. Há até um conhecido autor, o Ulrich Beck, e também o conhecido sociólogo inglês, o Anthony Giddens, que há muito falam naquilo que se chama a sociedade de risco. Ora, na verdade, nós vivemos não só numa sociedade de risco, mas risco esse que, na verdade, se vai decompondo em diversos riscos, num conjunto de riscos que vão evoluindo ao longo do tempo, mas alguns são, na verdade, riscos invariantes, não é? Como são as questões climáticas e ambientais de há muito tempo, como são os riscos sociais à escala global, onde pontificam a fome, a pobreza, as profundas desigualdades na distribuição de rendimentos, que são, aliás, metas aspiracionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também novos riscos, não é? Como foi patente, quer com a recente crise pandémica que vivemos e que ainda não acabou, quer com os riscos geopolíticos que estamos atualmente a viver no espaço europeu de forma muito evidente e, na verdade, muito preocupante. E, portanto, eu diria, quase à laia da introdução a este tema e daquilo que vai ser este ciclo de conferências, que a grande aspiração da sustentabilidade, no fundo, que é o que vamos discutir aqui, está em conseguir uma coisa muito difícil, que é romper a correlação entre o crescimento económico e a utilização insustentável dos recursos naturais. Quer dizer, se fosse preciso dividir em duas frases qual é o grande desafio da sustentabilidade, uma é este, não é? É termos uma maior prosperidade material sem violarmos os limites físicos do planeta e, por outro lado, aquela conhecida frase que se traduz do ponto de vista prático em procurarmos satisfazer as necessidades do presente, das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Há, se quiserem aqui, quase uma questão ética e de solidariedade intergeracional a que esta questão do desenvolvimento sustentável faz apelo. Terminando com uma nota também que me parece importante e que tem a ver com a vida, justamente, das empresas. As empresas têm, se quisermos, um triplo papel nas sociedades modernas e nas modernas economias de mercado. Um papel económico, de produzir bens e riqueza, bens e serviços que tenham uma qualquer utilidade social, mas tem também, no plano ambiental, impactos na vida do planeta e no plano social, desde logo ao nível da criação de emprego e no envolvimento e interação que têm ou que desencadeiam as suas atividades com a comunidade no seu conjunto. E, portanto, isto remete para a necessidade imperiosa das empresas de, à sua escala e de acordo com aquilo que são os seus impactos, darem, a par dos governos, dos cidadãos, da sociedade civil organizada, darem o seu contributo para este grande desígnio global e mundial que é conseguirmos atingir o desenvolvimento em condições de durabilidade,
de sustentabilidade que não ponham em causa os limites físicos do planeta. Este é o grande desafio que temos todos, enquanto sociedade organizada, enquanto comunidade pela frente, e é um desafio que interpela muito especialmente as empresas que, pela sua dimensão, maior ou menor, não importa qual, todas têm um impacto na vida em sociedade, todas têm um impacto no meio ambiente. Isso remete depois para um conjunto de questões que têm a ver com a estratégia individual de sustentabilidade de cada empresa e que podem reconduzir-se à criação de valor partilhado entre os acionistas e a sociedade, as questões ligadas à ecoeficiência e à inovação nos processos, não é? No fundo, esta ideia de fazer mais com menos, hoje que se fala tanto de economia circular, regenerativa, não é? A ideia de proteger o meio ambiente a todo o custo, em matérias como a energia, os resíduos, os efluentes, etc. É toda uma agenda ao nível da proteção do meio ambiente que se pode desenvolver. As questões da ética empresarial e da governance, hoje fala-se cada vez mais no chamado ESG, Environment, Social e Governance, não é? Como pilar fundamental da sustentabilidade. A questão do diálogo com as partes interessadas, uma questão fundamental e que nos é muito cara, a gestão do capital humano e, finalmente, o envolvimento com a comunidade. Para terminar mesmo, é um pouco de tudo isto que, integrando-se na estratégia de sustentabilidade da Mota-Engil, do Grupo Mota-Engil enquanto grande grupo económico, é aqui que a Fundação Manuel António da Mota procura ter um papel de suporte. Enquanto se quiserem braço, enquanto se quiserem instrumento para a política e a estratégia de responsabilidade social de um grande grupo económico como é este, sobretudo no capítulo do envolvimento da comunidade. Há, se quisermos aqui, para concluir, dois pilares. Um pilar que tem um desenvolvimento interno no contexto empresarial, que é toda a estratégia de sustentabilidade empresarial interna, e há aqui, se quiserem, um outro pilar, que tem forte apoio numa fundação como a Manuel António da Mota, que é uma fundação corporativa, no que diz respeito à contribuição do Grupo Mota-Engil para a vida em comunidade, para o progresso das comunidades em que se insere. Para concluir, uma ideia que me parece que me é muito cara e que me parece resumir um pouco aquilo que deve ser o espírito com que se vai para estes temas. A responsabilidade social, a sustentabilidade está onde está o negócio. E, portanto, quando falamos em desafio de sustentabilidade para as empresas, estamos a falar dos impactos gerados pelo negócio e estamos a falar num conjunto de estratégias, de operações, de sistemas de gestão, de valores que devem estar profundamente impregnados no tecido empresarial para que a sustentabilidade cada vez mais faça parte do dia-a-dia das empresas e seja hoje, como dizia o Luís Miguel Ribeiro no início, uma dimensão incontornável e insubstituível da vida empresarial. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada e votos de uma excelente sessão daqui para a frente. Muito obrigado, Dr. Rui Pedroto, pelo seu testemunho e também pelo exemplo da Fundação Manuel António da Mota. E passávamos à próxima intervenção, que vai estar a cargo do Dr. Fernando Leite, que é vice-presidente da Grace, mas como nós sabemos, o Dr. Fernando Leite também é uma pessoa muito envolvida e praticante da causa da sustentabilidade e também é um exemplo em termos de iniciativa e participação cívica, por isso vamos ouvir com muito interesse também a sua perspectiva sobre esta matéria e como é que vê esta interação entre empresas, municípios, instituições da sociedade civil, como é o caso da Grace. Muito obrigado, boa tarde. Antes de mais, agradecer este convite para esta parceria que fazemos com duas fundações de renome, cumprimentar o Dr. Luís Miguel Ribeiro, o Dr. Rui Pedroto e também o engenheiro Pedro Fernandes, que já nos conhecemos de outras lutas, também tocando um pouco a sustentabilidade e chamando já a atenção para a importância que esta temática da sustentabilidade hoje tem em todo o mundo e nós podemos dizer que nos sentimos muito satisfeitos porque
existem em Portugal associações que, pela sua dinâmica, pela sua representatividade, estão sempre a trazer para a agenda da decisão questões tão importantes como esta da sustentabilidade, da responsabilidade social, e é aí onde, desde já, gostaria de focar o papel do Grace. Eu estou aqui em representação do Grace e no Grace represento o Alipor na direção. Fui colega durante alguns anos do Dr. Rui Pedroto, aprendi imenso com ele e com as suas visões sobre o que é que uma entidade como o Grace pode influenciar as empresas, e nós hoje cada vez mais temos a noção de que esta questão da sustentabilidade, esta questão da responsabilidade são duas temáticas que não escolhem dimensão para a organização. A sustentabilidade hoje coloca-se ao nível das grandes empresas, como se aplica ao nível das pequenas e médias empresas. Eu costumo dizer, quando analiso inclusivamente aquilo que é o portfólio das cerca de 200 empresas que são hoje os associados do Grace, que a presença das pequenas e médias empresas é muito forte e, essencialmente, sente-se que as pequenas e médias empresas, à sua dimensão, tentam verificar como é que as grandes organizações, através de políticas estruturadas, conseguem desenvolver e aplicar princípios que levam àquilo que se pretende com a sustentabilidade e que o Dr. Rui Pedroto também anotou. Evidentemente que nós, ao criarmos uma empresa ou ao gerirmos uma empresa, não é para fechar no dia a seguir, é para a tornar o mais perene possível, torná-la o mais rentável possível, mas para isso hoje não chega só olharmos para aquilo que é a análise de um balanço, não é só olharmos para aquilo que é uma produtividade, é nós termos atenção a outras importantes áreas, o capital humano, muitas vezes o capital natural, depende do setor onde estamos a trabalhar, aquilo que é a pleia de stakeholders que estão a trabalhar connosco. Nós hoje não vivemos sozinhos, não estamos sozinhos no mercado, nós não podemos olhar apenas para os nossos clientes, não podemos olhar apenas para os nossos fornecedores, nós temos um conjunto bastante alargado de stakeholders que todos eles têm que ser satisfeitos dentro de um princípio de igualdade e de apoio àquilo que é o ecossistema que nós temos nas nossas organizações. Tudo isto da sustentabilidade, que não é novo, já vem de há uns anos esta parte, nos últimos anos tem sido agravado por questões que são efetivamente muito complexas. Nós estamos perante problemas de pandemias que não eram expectáveis, nem no melhor cenário era expectável que uma pandemia destas viesse e desarticulasse toda uma situação de uma estrutura económica em que se fundava a nossa economia mundial. Nunca ninguém talvez pensasse que numa situação de pandemia poderia haver uma certa e determinada desigualdade social que não olha a que nós ou nos salvamos todos, ou se não nos salvarmos todos, nós não vamos ficar cá, portanto sofreremos os efeitos de tudo isso. Nós temos ideia de que cada vez mais aparecem os eventos extremos, tudo aquilo que pode, de um momento para o outro, fazer ruir todo um negócio que, por vezes, tem um glamour, como nós dizemos, de ser preparado para o bem-estar das pessoas, como é o caso do turismo. E estes efeitos meteorológicos adversos, nós não os podemos, ainda não temos capacidade de os prever, por muito adiantada que esteja toda a ciência meteorológica. Há também uma outra questão
que nós estamos a esquecer e que é um outro grande perigo neste domínio do apelo que fazemos a olharmos para a sustentabilidade como algo que é muito importante e que tem a ver com a biodiversidade. Nós cada vez mais notamos que o mundo está mais pobre. Todos nós temos noção e temos notícias de que existem práticas da sociedade, não é das empresas, por vezes também se tenta focar apenas a problemática das empresas, mas não é das empresas, é o próprio homem no seu dia-a-dia que provoca perdas de biodiversidade que não vão ajudar em nada na criação de valor quando nós precisamos de certas e determinadas matérias-primas, que são matérias-primas importantíssimas e, portanto, há aqui que atender a esse valor da biodiversidade e ainda bem que há agora ramos na ciência, em especial nas faculdades de ciência das universidades, que estão a pontuar muito bem aquilo que é o valor dos ecossistemas e como é que esses ecossistemas são importantes para alimentarem depois a economia no seu global. Estamos perante também problemas de desigualdades sociais. Nós não podemos esquecer aquilo que são fenómenos que nos têm acontecido, inclusivamente no nosso país, com algo que nos relembra aquilo que foram os problemas que os nossos primeiros imigrantes tiveram em França e que agora estão a acontecer no nosso país e que, nesse aspecto, não ajudam em nada a conseguirmos construir uma sociedade mais igualitária e que seja também, e que tenha também o apoio de toda uma massa humana de trabalhadores que têm que trabalhar para o mesmo fim. Finalmente, há uma outra situação que é muito grave também neste momento. Acho que existe algum bom interesse do Governo e de outras entidades em podermos trabalhar nisso, e que são as desigualdades digitais. Nós temos que ter a verdadeira noção de que há 3 mil milhões de pessoas que permanecem offline, portanto ainda não têm aquilo que as sociedades mais desenvolvidas têm. E isso, por um lado, também nos dá a ideia do que é que isso afeta o negócio. Se virmos no que é que o e-commerce podia brilhar se tivesse toda esta gente conectada, nós poderíamos dizer que há aqui algo para o qual nós podemos, em certa medida, vir a desenvolver. Depois há todo o problema do câmbio climático e aquilo que se tem tentado, a nível político, dominar os problemas do aquecimento global, os acordos que politicamente tem havido, como é o caso do Acordo de Paris, e também os objetivos do desenvolvimento sustentável. Isto parece algo que é difícil de fazer entender às empresas, em especial às pequenas e médias empresas. Eu costumo dizer que o fundamental neste caso é as empresas associarem-se. Nós, se não tivermos um tecido associativo forte, se quisermos caminhar sozinhos, nós nunca mais vamos aprender aquilo que são os fatores que nos derrotam e quais são os fatores que podem, em certa medida, dar mais oportunidades ao lançamento dos projetos que temos em carteira para os poder desenvolver. E dava aqui apenas um exemplo que é muito importante. Hoje, cada vez mais e ligado a esta questão da sustentabilidade, existe um crescendo interesse da banca e das instituições financeiras de serem muito criteriosas naquilo que é a atribuição dos seus financiamentos. A taxonomia das atividades sustentáveis é hoje muito importante. Até aqui não se olhava para aquele lado B das empresas, olhava-se apenas para o balanço e para a rentabilidade do projeto. Nós hoje, se formos com um projeto ou uma instituição financeira, eles já lá vão checar algo das práticas que nós temos de sustentabilidade.
porque aí está o futuro da própria organização. Nós também não iremos sobreviver se todo mundo estiver em convulsão, em poluição, sem a capacidade de podermos resolver alguma das nossas principais debilidades. E gostaria de, nesta primeira parte, terminar acentuando algo que o Sr. Rui Pedroto falou e que eu considero de extrema importância, que é, efetivamente, nós pensarmos que os recursos naturais são finitos e aquilo que é fundamental que o movimento associativo, todos nós, consigamos mais literacia naquilo que é o princípio da economia circular, ou seja, nós temos que regressar a uma situação de não explorarmos de tal maneira desenfreadamente aquilo que são os recursos naturais, porque eles são finitos. E, portanto, quando nós dizemos por vezes numa reunião que a areia com a qual fazemos os rebocos da casa é um bem escasso, as pessoas não entendem isso. Não sabem, por exemplo, que Singapura tem toda a sua areia, tem que ir à Malásia. E na Malásia está a provocar efeitos devastadores em tudo aquilo que são os ecossistemas. Mas não é só lá, noutros países isso está a acontecer. E, portanto, nós temos mesmo que acreditar e temos que pôr também as nossas universidades a pensar neste modo, deixar de pensar naquilo que é a economia linear, a economia do cria, usa e depois deita fora, rejeita, para aquela economia que no fim de vida de um equipamento eu ainda posso reaproveitar, eu posso tirar novas, posso reaproveitar algumas das suas partes para usar como matéria-prima secundária e de certeza que o exemplo dos têxteis nos vai ensinar muito e eu dava esta nota, daqui a 2 anos o governo português já se comprometeu a ter uma estratégia relativamente aos têxteis muito forte. E, portanto, se isso é para 2023, nós estamos amanhã, é 23. E, portanto, esta nossa consciência de circularidade vai ajudar, de certeza, as organizações e as empresas. Porque, se nós virmos naquilo que é o mapa de custos de qualquer produto, cerca de 40% a 50% da sua cota são, neste caso, as matérias-primas. Se eu tiver matérias-primas secundárias, elas podem ter de valor para ter um preço muito menor. E o Dr. Luís Miguel falou no outro grande problema, que é o problema da energia. A segunda parcela, talvez mais importante, no mapa de custeio é a questão da energia. E depois vem lá os salários, que é assim uma coisa pequenina, que nós dizemos que não podemos pagar mais porque a conta depois não bate certo. Mas são 2 situações que nós temos que as analisar e temos que as interiorizar de uma maneira muito profunda. E isso tem que ser com bons exemplos e, como eu digo, é muito importante o reforço das entidades associativas, como a Associação Empresarial de Portugal e todo o trabalho que tem feito e outras associações, no sentido de fazer eu chamaria quase como uma catequese destes poucos princípios que nos levarão àquilo que é a sustentabilidade nossa e do nosso planeta. Muito obrigado. Agradecemos a sua contribuição para o nosso debate e aproveitamos também para destacar o excelente trabalho que tem desenvolvido à frente da LIPOR, com a sua visão, também antecipando tendências e praticando a sustentabilidade no dia-a-dia já há uma série de anos. Então passávamos agora ao Dr. Ricardo Pires, que é diretor de empresas do Crédito Agrícola, e nós sabemos que o Crédito Agrícola é um banco cooperativo que não tem a dimensão dos bancos capitalistas, entre aspas, mas é um banco que aposta muito na proximidade e que cresce praticamente em contraciclo. Eu acho que neste momento é a instituição de crédito que mais cresce. Nós sabemos que neste momento alguns riscos em termos de sustentabilidade com a tendência de subida das taxas de juro, que é preocupante num país com muita dívida, como é o caso de Portugal. Por isso eu perguntava-lhe de que forma é que os bancos podem mitigar estas ameaças e estes riscos à sustentabilidade na área financeira.
Muito bem, antes de mais agradecer o convite e a participação do Crédito Agrícola nesta iniciativa, que desde logo abraçamos, com um sentimento patriótico quase, de doutrina, como o Dr. Fernando Leite comentou, e da importância que estrategicamente entendemos que este assunto tem para as empresas. Ainda hoje, pegando na sua provocação relativamente à taxa de juro, não há muito tempo comentávamos com alguns clientes que se calhar era uma boa ideia aproveitar o cenário de taxas baixas e de custos de cobertura de risco de taxa de juro, em que o preço era relativamente baixo, para fazerem esse tipo de cobertura. Mas as empresas estavam altamente motivadas na visão de longo prazo insustentável de que é possível ter uma Euribor negativa, não é? E, portanto, a maior parte delas não fecharam, as que fecharam hoje estão mais tranquilas do ponto de vista do que é o risco de taxa de juro nos seus balanços e nos seus fluxos financeiros. Isto enquadra-nos um bocadinho o problema geral da sustentabilidade, na dimensão financeira, como eu falou, mas eu gostaria de dar 2 ou 3 passos atrás e falar um bocadinho mais do processo que o Crédito Agrícola tem feito, do ponto de vista do que é esta temática da sustentabilidade, que do nosso lado já começou há alguns anos, mais formalmente em 2019 começámos a dar passos estruturados de mudança organizacional, que é no fundo o que aqui estamos a falar para a audiência das empresas e das pequenas empresas, é no fundo quais são os desafios que aí estão, porque é que faz sentido olharmos para esta temática. É esta temática uma moda ou é uma tendência estruturante? Todos nós fizemos este raciocínio, as pessoas que aqui estão são pessoas que estão, diria, no pelotão da frente do que é a preocupação e a implementação das temáticas da sustentabilidade, e nós, de facto, em 2020 adaptámos e alterámos a nossa visão por forma a incorporar a problemática da sustentabilidade. Como mencionou, somos um banco cooperativo com mais de 100 anos, predominantemente a operar fora das regiões mais urbanizadas de Portugal, apenas em Portugal, e com uma missão clara de apoiar o desenvolvimento destas regiões. Como missão, e segundo, naturalmente, sendo um banco não comercial, sem a pressão dos mercados de entregar dividendos, de apresentar resultados, e dando-nos a oportunidade de poder pensar no longo prazo. Pensando no longo prazo, a sustentabilidade assume-se como um vetor, dos 3 dimensões que globalmente alteram a maneira como as organizações e os sistemas funcionam. No fundo, seria o tema da digitalização, o tema da sustentabilidade e o tema mais relacionado com a saúde e o envelhecimento das populações. O nosso papel como banco nestas temáticas tem sido, primeiro, começar a contribuir para a evangelização e para ganharmos conhecimento da importância e do que é que significa o conceito da sustentabilidade nas 3 dimensões que aqui já foram mencionadas, ambiental, sustentabilidade e governance, discutindo os riscos e oportunidades desta temática com as empresas com quem trabalhamos e também recebendo o feedback do mercado, leia-se das empresas, de como é que elas estão mais ou menos desenvolvidas ou atentas para este problema. A segunda questão, ou a segunda dimensão, do ponto de vista interno, o banco teve que se começar a preparar, como mencionaram e bem, não é um grande banco, é um pequeno banco, mas é um pequeno banco que, sendo na sua matriz ligada à componente social e ao ambiente, esta temática do ESG é particularmente próxima e cara do seu core filosófico. E, portanto, desde logo, em 2020, ajustámos um conjunto, ou começámos a ajustar um conjunto de processos internos. Começámos, como foi mencionado, a incorporar os elementos da taxonomia europeia das finanças sustentáveis para no fundo, começarmos a categorizar e a perceber o perfil que as nossas empresas, que as empresas nossos clientes têm do ponto de vista das 3 dimensões do ESG. Começámos a atribuir um rating.
Aliás, somos um banco muito chato para algumas destas empresas, porque fazemos perguntas que alguns dos outros bancos ainda não fazem, obrigamos-los de certa maneira, a dar-nos informação sobre como é que eles estão em múltiplas dimensões, e sempre fazemos um novo projeto de financiamento, é condição necessária termos um enquadramento deste projeto de financiamento no que é que são as tendências e as problemáticas aqui do ISG, porque entendemos que estrategicamente e do ponto de vista também de risco, quem não se alinhar com estas temáticas do ESG estará para trás de um pelotão e, portanto, o risco, ou como alguém diria, a probabilidade da empresa não existir daqui a 5 anos é elevada. Portanto, conscientes deste risco, conscientes do nosso papel de Banco de Desenvolvimento, suportar as empresas a fazer esta temática, temos procurado ajustar-nos, seja do ponto de vista do que é que vamos ter que reportar, seja do ponto de vista da mudança da nossa cultura, seja do ponto de vista da estratégia empresarial e das nossas prioridades de financiamento. E diria que esta é uma das grandes mensagens também para as empresas, que no fundo têm que acomodar estas 3 dimensões. Têm que se habituar a reportar aos vários stakeholders o que é que estão a fazer, mudar a cultura que têm nas suas empresas para que esta temática da sustentabilidade do ESG seja uma dimensão estratégica complementar à sustentabilidade económica e, no fundo, têm que conseguir ir antecipando o que é que são as grandes tendências das suas indústrias para não ficarmos para trás. E acho que o exemplo dos textos, estou curioso para ver o development, o day after, o que é que vai acontecer e como é que vamos conseguir, de facto, mudar isto. Diria que, marginalmente, os bancos têm vindo a adaptar os seus produtos, sejam financeiros, sejam seguros, para ir alinhando com esta tendência, mas, acima de tudo, o que entendemos, e isso é claro, é que estamos num caminho de maturidade desta temática em todas as organizações e o caminho faz-se fazendo, não é? Sustentabilidade financeira. Eu não vou querer responder muito ao tema, porque a bola de cristal sobre a geopolítica, o que é que isso implica na evolução dos mercados financeiros, assim como o Covid implicou nas cadeias de valor e na subida das matérias-primas, são dimensões que eu diria que têm muito mais impacto do que a subida do Euribor de 0,5% ao nível das empresas. Ao nível dos particulares, já me preocupa mais. Acho que pode ser uma variável estabilizadora da sustentabilidade e das finanças das famílias. Muito obrigado, Dr. Carlos Pisa. É ótimo também ter a perspectiva do crédito agrícola, porque a área financeira é muito importante para nós todos. E passávamos agora ao engenheiro Pedro Fernandes, que representa a APSER. Como sabem, a APSER é uma entidade certificadora, também com um longo trabalho desenvolvido, e eu perguntava ao engenheiro Pedro Fernandes se cada vez mais a sustentabilidade também é certificável, e se temos que acentuar esta vertente. Olá, muito boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom e a APSER gosta de alinhar sempre com os seus parceiros nestes eventos e nestas iniciativas. Pegando na sua pergunta, não se fala de outra coisa. Na área das certificações, das verificações, das autorias, a sustentabilidade está na ordem do dia. Agora, como é que se faz? Muitas vezes a questão está por aí. Por exemplo, no que diz respeito ao mercado internacional, cada vez há uma pressão, e como foi falado já nas anteriores intervenções, a questão das parcerias na cadeia de valor, cada vez mais há uma pressão por parte dos clientes, e para quem trabalha a nível internacional é cada vez mais uma exigência as questões relacionadas com a sustentabilidade, seja por normas internacionais, seja por sistemas próprios do cliente, seja por questões parciais no que diz respeito à sustentabilidade, ou auditorias de ambiente, ou de sustentabilidade, ou até de compliance. São tudo questões que estão na ordem do dia. Tem-se falado muito, obviamente, na questão dos ODS, como é que se vai cumprir os ODS, como a questão do ESG está na ordem do dia também. Eu faço parte de algumas comissões técnicas e umas relacionadas com finanças de sustentabilidade, e uma das coisas que mais preocupa realmente quem está na área financeira são a questão dos ESGs e tal como
o Ricardo disse, muitos bancos estão a pensar em começar a avaliar os financiamentos alinhando com os ESGs. No que diz respeito às verificações, auditorias, já existem normas muito genéricas que trabalham nesse assunto. Por exemplo, os ESGs, neste momento não há nenhuma norma global, a ISO está a trabalhar nesse sentido, mas há muitos esquemas proprietários que vão nesse sentido e ainda falta aqui algum alinhamento. O que é mais considerado, portanto, acabam por ser muito os que já são considerados nos relatórios de sustentabilidade, mas há muitas outras linhas de ação que se trabalha nisso. O que se está a ver também, por exemplo, em alguns esquemas proprietários, ou seja, esquema proprietário é uma empresa que diz para trabalhar connosco, os nossos fornecedores têm que cumprir determinados requisitos, acrescentar dos vários pilares da sustentabilidade. Nós vimos alguns casos que iniciaram com as questões de responsabilidade social, mas, no entanto, já estão a meter questões relacionadas com a parte ambiente e depois a parte de governance. Por isso, a questão das parcerias, como se falava, o conhecimento da nossa cadeia de valor é cada vez mais importante para a sustentabilidade das empresas, na medida em que tem de haver um alinhamento de toda a cadeia de fornecimento. Seja no que eu vou pedir aos meus fornecedores, quer naquilo que eu tenho de fazer para responder aos meus clientes. No que diz respeito também a normas que já eram mais antigas e mais consolidadas, como sistemas de gestão ambiental, sistemas de gestão, sistema de responsabilidade como a SA 8000, ou a família, o esquema da empresa familiar responsável. Há muitas outras normas que já estão a forçar um bocadinho mais a aplicação de todos estes conceitos. Onde eu também queria chamar a atenção é no que diz respeito ao pilar da governance. Porquê? Porque no que diz respeito à responsabilidade social e ao ambiente, tinha-se um bocadinho como um sistema em paralelo à minha gestão estratégica da empresa. E cada vez mais o que se está a tentar fazer é fazer uma confluência destes três pilares. E, portanto, eu quando vou ver uma 14.001, depois de feita a alteração que foi feita em 2015, vejo que a ideia é focar muito o desempenho ambiental em resultados. E isso, obviamente, vai aproximar à gestão estratégica da empresa. Da mesma maneira que a gestão estratégica vai buscar agora aos pilares da responsabilidade social e ambiente, que são requisitos que já são dos clientes, que já começa a ser um hábito, vão buscar lá também requisitos para dar resposta às estratégicas da empresa. Ou seja, há uma aproximação do que era o ambiente, a responsabilidade social, do que é a estratégia da empresa. As normas cada vez mais procuram ser uma norma de gestão propriamente dita do que uma gestão parcelar. Eu vou-vos dar um exemplo. Falou-se aqui da economia circular e é uma das questões, porque não existe ainda norma para a economia circular, existem alguns questionários para saber se a empresa está mais alinhada ou não, mas se eu quiser ver o que é um bom exemplo de uma economia circular, ainda por cima com as questões que nós já levantámos relativamente às matérias-primas, o ideal seria eu converter 100% da minha matéria-prima em 100% do produto, sem perdas. Ora, isso é bom para o ambiente porque eu não gero resíduos, mas é bom para a qualidade porque significa que eu também não tenho produto não conforme, é bom para as compras porque eu não tenho que comprar mais matéria-prima a contar com os desperdícios e é bom, obviamente, para a administração que estou a poupar a todos os níveis. Portanto, estamos a ver que a perspectiva de economia circular vai no sentido da eficácia da gestão e não apenas de uma questão meramente ambiental. Nós podemos ver, eu sou auditor nesta área e tenho reparado, por exemplo, muito nas empresas da área dos plásticos, que com o aumento das matérias-primas eles têm forçado e têm conseguido incorporar mais matéria reciclada nos seus produtos. Há um esforço muito maior em reduzir as perdas no seu processo produtivo, também para poupar no que diz respeito aos custos das matérias-primas. No que diz respeito, por exemplo, à questão energética, acho que falou-se aqui da geopolítica e todos sabem que um dos problemas do que se está a passar no leste da Europa é muito provavelmente a subida do petróleo e do gás,
que tem um peso muito significativo no que é o tecido industrial. Se eu começar a trabalhar na redução dos meus consumos, obviamente também vou reduzir o impacto que o aumento das matérias-primas e da energia tem no meu fator produtivo. Agora está a ser lançado, aliás, a APSER tem estado a trabalhar muito nisso, no que diz respeito ao PRR e no que diz respeito, por exemplo, a fundos europeus como o InnovFund. Todos eles se focam na eletrificação dos processos e na redução para a descarbonização. Portanto, estamos a falar de políticas europeias que estão a facilitar, enfim, o caminho para a descarbonização, que é um dos pontos, obviamente, da sustentabilidade, mas, obviamente, vai afetar também o governance. E, finalmente, pronto, falamos da governance, falamos do ambiente, mas não podemos descurar a responsabilidade social. Um dos focos que permite aumento da produtividade é se nós tivermos os nossos colaboradores, se tivermos os trabalhadores todos confortáveis no seu posto de trabalho e a trabalhar com um nível elevado de qualidade, e considerando também, como eu já referi, que temos de ter em consideração a nossa cadeia de fornecimento, obviamente que vamos ter em conta todas as partes interessadas que nelas estão. Sejam eles os fornecedores, os clientes, ou então todas aquelas entidades que à nossa volta acabam por influenciar ou necessitar de alguma coisa da minha organização. E por isso, a minha ideia que eu queria transmitir é, para já, que a sustentabilidade está a convergir todos os pilares. Tendencialmente, está-se a juntar algo que iniciou separadamente, mas neste momento já se vê a sustentabilidade como um todo. Portanto, é uma questão de gestão estratégica e não uma gestão meramente de gestão de sistemas de gestão da qualidade ou do ambiente. Tem de se ver como um todo. E não querendo estar a falar em particular de algumas normas, o que tem surgido é realmente o ESG. Há cada vez mais esquemas proprietários que são grupos de empresas que optam por definir regras próprias, e também na perspectiva de indicador das medidas que são a ser tomadas pela organização, a pegada de carbono também tem tido um peso cada vez mais significativo. Existem outras normas na calha que neste momento ainda não permitem validar algum tipo de desempenho na sustentabilidade, mas que estão a caminho. Obviamente, depois há outras, há normas mais orientativas, como seja as compras sustentáveis, a 20.400, há a questão dos eventos sustentáveis, a própria, como eu disse, a própria 14.001 nasceu de uma perspectiva muito ambiental, mas cada vez mais que vai para a governance. Há normas de responsabilidade social que também já estão a incluir alguns fatores de sustentabilidade e não só apenas da parte de responsabilidade social. Por isso, é um facto que está a ser procurado muito este tipo de auditorias, porque como há uma necessidade de comprovar, as certificações e as verificações são uma ferramenta para validar alegações. Ou seja, eu digo, a minha empresa faz isto e faz bem, mas tem por trás uma certificação que permite validar todas essas alegações. E por isso, cada vez mais temos sido solicitados para fazer este tipo de auditorias e verificações, e tudo vai nesse sentido. Já agora, há também verificações regulamentares que surgem decorrentes de políticas europeias, como sejam políticas que têm a ver com a descarbonização. Nós temos verificações regulamentares que vão nesse sentido. Portanto, não só existem as normas voluntárias, mas também já existem regulamentações que vão no sentido de tornar obrigatório certos tipos de medidas. E como se falou, o ESG já é tido neste momento como um referencial obrigatório em muitas situações, como se falou na taxonomia, é um caminho que se está a fazer e, portanto, muitas empresas vão ter que começar a responder e dar a cara pela sua sustentabilidade. Muito obrigado, Henrique Fernandes. É ótimo também ter a perspectiva
adapte sérios desafios que se colocam às empresas. Então passávamos à última intervenção, a cargo do engenheiro Ricardo Silva, que nos traz o testemunho de uma empresa industrial, neste caso a Tintex Testers, que representa um cluster importante da nossa economia. E eu perguntava-lhe qual pode ser o contributo das empresas para a sustentabilidade. Porque nós ouvimos dizer e repetir que a principal finalidade das empresas é a geração de lucros. Mas será que essa visão ainda corresponde à realidade? Ou seja, os lucros que as empresas geram é mais os lucros da perspectiva dos acionistas ou os lucros que asseguram a própria sustentabilidade da empresa? Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado pela questão, João Luís. Posso-lhe pedir só um favorzinho? Porque penso que o som é afetado por causa disso. Pode desligar o seu microfone neste momento? Porque acho que estava a fazer interferência anteriormente também. Consegue-me ouvir perfeitamente? Bom, isso é uma boa questão. A questão da ligação do negócio àquilo que são os aspectos mais sociais ou ambientais. Se compararmos uma situação, se calhar, há uns 3, 4, 10 anos, com a situação de hoje, penso que quem passou por esse processo viu claras diferenças. Nós, pelo caminho que fomos fazendo, fomos investindo muito nas certificações que o Pedro falou ao longo do tempo, tanto de produto como de empresa, porque acreditávamos, precisamente apenas porque acreditávamos. Não era uma diferenciação ainda no momento, era uma vontade nossa. Se calhar hoje já é um bocado diferente, já passa por requisitos de clientes, já passa por a própria eficiência das empresas aumenta com este tipo de ferramentas e de trabalhos. E posso dizer que hoje, ao fim, se calhar, de um ciclo de 6, 7 anos em que começámos realmente a implementar isto de uma maneira a sério, vou dizer a sério, porque anteriormente havia certificações, mas se calhar as pessoas não se dedicavam tanto a isso. E neste momento este ciclo de 7 anos permitiu-nos hoje ter uma confiança muito maior nos nossos sistemas internos e na maneira como comunicamos com os parceiros na cadeia de valor, tanto fornecedores como clientes. E isso é um ponto que acho que é muito positivo. Esta questão sobre se é negócio, se não é negócio, continuando, acho que nós tomamos muitos dos passos como um salto de fé e como vontade própria de realmente fazer a diferença ao nível das pessoas que nos rodeiam. Portanto, se calhar a nossa comunidade, os nossos funcionários, os colaboradores e as pessoas aqui à volta e até os consumidores. Como, por exemplo, usar matérias-primas, vamos chamar mais ecológicas, quando eram mais caras, ou usar processos que consomem menos água quando não tem nenhum retorno positivo económico, porque não tem, hoje em dia não o tem ainda, mas acreditamos que é realmente o futuro e que nos vai, acima de tudo, salvaguardar o futuro da empresa e das pessoas aqui à nossa volta. Estávamos a falar, se calhar, de processos de reciclagem da água. Estes dias tem-se falado muito de água, né? Mas parece que é uma coisa do mês que se fala. Parece que não havia problemas de água anteriormente. Nós temos trabalhado muito nestes aspectos porque acreditamos que realmente vai nos salvaguardar o futuro. O nosso da empresa, e por isso o negócio, e das nossas pessoas. Agora, entramos em 2022, ou acabamos 2021 com um problema gravíssimo de energia, né? E aquilo que anteriormente eram iniciativas que tinham um propósito, se calhar, muito mais ambiental do que económico. Estamos a falar de investimentos de aumentos de eficiência ou de redução de consumos energéticos com recuperação de gases, que agora é uma das coisas que se fala muito. Eram projetos com paybacks 7, 8 anos, às vezes, não é? É impensável uma empresa em Portugal, com a dívida que tem e na situação económica que tem de crescimento e quer é faturar mais, quer é vender mais, quer é procurar novos mercados, pensar nesse ponto. 21 e 22 mostram-nos exatamente o oposto. Mostram-nos que há uma recessão, há crise, portanto temos que lidar com ela e tentar novos mercados, novos segmentos, mas por outro lado olhar muito para dentro das empresas e perceber o que é que se pode fazer para reduzir os custos, porque aqui vai ter um impacto financeiro muito grande, um impacto económico. E agora, felizmente ou infelizmente, as crises acontecem. E penso que as empresas evoluem muito em alturas de crise. E temos visto isto em várias empresas do setor, grandes ou pequenas. Algumas realmente acabam por morrer, mas aquelas têm uma visão, um espírito mais de longo prazo, efetivam algumas das ideias que tinham. E isso temos visto. No setor têxtil, está a acontecer em larga escala. Posso-vos dar um exemplo. Esta questão de recuperação de gases de exaustão para recuperar o seu calor e evitar gastar gás natural para aquecer água, ou seja, temos aqui poupanças se calhar na ordem dos 30% no gás natural nas empresas, na nossa dimensão ou qualquer empresa, está a ser um investimento brutal em várias empresas. Já conheço umas 10 ou 15 empresas semelhantes à tinturaria como nós,
que estão a fazer este investimento agora, porque tem um payback de 1 ano, precisamente porque o gás natural disparou, não é? Temos outras situações, a questão das caldeiras a vapor, ou caldeiras a gás natural para gerar vapor. Neste momento era tudo gás natural porque era mais barato, tá? Era fácil, ligava à torneira e tinha o gás. Neste momento estamos com um grave problema, não é? Em Portugal e na Europa está toda a gente a virar-se para a biomassa, coisa que noutros países é evidente. No Brasil, provavelmente nem gás natural usam, tive umas conversas aqui há uns tempos com os brasileiros, é biomassa em tudo que é empresa. Pronto, estas diferenças até estratégicas entre as empresas, eu acho que é engraçado ver o que é que está a acontecer nas empresas, nas economias e perceber a evolução que vai havendo. E acho que estamos num ano onde é muito mais fácil pensar que esta ligação do social, ambiental e económico está realmente muito mais junto. E aquilo que o Pedro disse, concordo perfeitamente. Está-se a alinhar, os interesses estão-se a alinhar e por um mau motivo, mas estão-se a alinhar. Se as empresas têm que continuar a dar lucro e focar-se apenas no lucro ou se há uma mudança, há aqui duas visões, se calhar um bocadinho distintas do assunto. Há quem diga que tem que passar do lucro para as pessoas, há quem diga que sem lucro também não há pessoas. Eu acredito nesta. Acredito que tem que ser um conjunto que vai lado a lado. E o facto das empresas terem mais rentabilidade permite realmente catapultar também um investimento social que têm nos seus colaboradores ou nas comunidades à volta. Se as empresas realmente não dão lucro, é que são capazes de aguentar 1 ou 2 anos, mas a seguir vão para o desemprego, né? As pessoas, portanto, penso que tem que ter a sua conta em medida, mas acima de tudo gerar mais riqueza para todos, senão não vamos lá nenhum. Esse binómio, eu acredito piamente nesse. Temos que pôr as empresas mais eficientes, mais produtivas e com uma cota de mercado internacional maior do que a que temos hoje. O setor têxtil, posso falar se calhar um pouco por experiência nessa área, tem sofrido uma revolução muito grande naquilo que é a dinamização do valor acrescentado das próprias empresas e do setor como um todo, enquanto cluster, mas também há algumas atividades mais individuais, algumas empresas lá fora. E é muito bom ver isso, ou seja, a dinamização do mercado e, por outro lado, a questão da eficiência que na nossa empresa, na Tintex e no nosso grupo, hoje em dia é o foco. É realmente a eficiência interna, neste ano específico, para a redução de custos. Porque a estratégia está criada já há algum tempo, a visão está em curso e a tática está toda a ser implementada. É um ritmo de continuação nessa área, da questão de perceber como comunicar, as cadeias de valor a ser geradas. Isto já está embrenhado em nós. Se calhar há uns 3, 4 anos, depois dessa grande mudança que tivemos. Hoje podemos focar naquilo que é o foco do hoje, que é realmente a eficiência. Entretanto, temos os dois mundos em paralelo a acontecer. Pronto, se calhar porque arriscámos cedo e mais cedo que os outros. Estamos mais bem preparados na questão da visão e da estratégia e podemos focar na eficiência hoje. É essa a mensagem que queria deixar. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Engenheiro Ricardo Silva. Nós com esta intervenção esgotamos o nosso tempo. Eu queria agradecer aos membros do nosso painel os excelentes contributos que trouxeram ao debate. Também parte tem a ver também com o conhecimento e a experiência que têm dos vários setores da atividade que representam. E por isso passava a palavra ao Dr. Luís Miguel Ribeiro para encerrar o nosso debate. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a todos. Penso que foi uma sessão muito interessante, com perspectivas de diferentes vivências e de diferentes instituições, com intervenções e responsabilidades nesta área, nesta matéria tão importante, que vamos continuar certamente cada vez mais a refletir sobre ela, mas sobretudo eu diria que temos que começar cada vez mais a agir para que de facto a sustentabilidade não seja só um tema interessante para refletirmos, mas seja sobretudo um resultado de uma ação que tem que ser partilhada entre todos, entre as pessoas, as empresas, os países, cada um na sua área e na sua vertente de responsabilidade, para que de facto a sustentabilidade, mais que uma palavra e hoje um desígnio, seja uma realidade. E é para esse contributo
que nós hoje aqui estivemos e que a Fundação AEP, com os seus parceiros, a que mais uma vez agradeço, decidiu dar aqui este contributo, e esperamos que em breve voltarmos a ter outros e a partilhar bons exemplos, como o da Tintex, porque de facto é de exemplos em concreto e de práticas que nós devemos construir este caminho o mais breve possível, porque parece uma coisa que nós temos que começar a trabalhar para isso. Não, nós já devíamos estar a trabalhar há muito nisto, tal como o exemplo que foi dado, e isso hoje já devia ser uma realidade muito mais abrangente e partilhada por todas as empresas. Agora, e para terminar, há aqui uma coisa que eu também quero dizer. Nós temos que olhar para isto com uma visão pragmática, com uma visão equilibrada, em que o desafio da sustentabilidade não pode pôr em causa o desafio do equilíbrio e pôr em causa aquilo que é a capacidade das empresas e dos países em implementar estas medidas, porque não podemos em nome desta sustentabilidade no imediato, pôr em causa a sustentabilidade no futuro das nossas economias e das nossas empresas. Por isso, devemos fazê-lo na justa medida e de acordo com a capacidade que temos de implementar, mas sempre com o foco e estando muito claro para todos que este é um caminho que temos que percorrer. E temos que o fazer, e por isso, em conjunto e com estas instituições e com outras, espero que cada vez mais, para além destas partilhas de experiências, de reflexões, partilhemos boas práticas, que é sinal que as coisas estão a acontecer no terreno. Muito obrigado mais uma vez a todos e até breve. Boa tarde. Até breve. Já está breve.